mundo me ouvindo bem aí? Tá, legal o áudio? Bacana. Primeiro, boa noite a todos aí, né? Quero já parabenizar também a todos aí pelo compromisso, né? É um comprometimento, muitas das vezes não é um comprometimento comigo ou com o Rodrigo, é o comprometimento que você está tendo com você mesmo, né? De estar aprendendo de algo, estar absorvendo algo, mais conhecimento, e aquele que tem conhecimento, que busca informação, né, é aquele que vai se sair bem numa conversa, que vai ter assunto para conversar com as outras pessoas, né, vai ter um entendimento dos assuntos a serem abordados também. Então, já quero parabenizar a todos aí, tá? Muito obrigado pela presença de vocês aqui no grupo, né? Numa sexta-feira à noite, né? Poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas se disponibilizaram para estar aqui participando conosco, né? Agradecer aí alguns que estão aqui do nosso grupo lá, da nossa equipe, né? A Laurita, que está por aí, a Rafaela também. A Rafaela já até mencionei aí no comecinho, né? A Rafaela já é uma administradora do nosso grupo, né, Rodrigo? Ela está sempre ali postando foto, postando vídeo. Às vezes eu e o Rodrigo não está conseguindo responder alguém, ela já vai lá, alguém pergunta alguma coisa, já vai lá, já responde, já ajuda, sabe? Isso aí tem ajudado muito a gente também. Então, gratidão, tá bom? Gratidão aí a todos aí por esse momento, por estarem aqui. E hoje, né, também trabalho no tradicional e estou aí também fazendo multinível junto com o Rodrigo, aí um online, atendendo bastante pessoas aí do Brasil todo. Tem sido uma experiência também incrível, né? Já bati aí em 4 meses a graduação de ouro, nesse mês aí finalizando, correndo atrás aí mais uma vez, né? Com fé em Deus vai dar certo, né? A gente coloca Deus na frente e vai que vai. E tamo que estamos, vamos para cima. Né? E serve também de motivação, né? Hoje mesmo até um dos líderes aí, um dos líderes não, um dos rapazes que participa da nossa equipe também, ele até me mandou uma mensagem, ô meu líder, ô meu exemplo, né? Então a gente fica feliz, né, em saber que a gente está servindo de motivação para as outras pessoas também, né? Quererem entrar no negócio, quererem fazer também, né, o negócio, quererem conhecer mais da Zaiwan. E hoje eu estava no serviço, eu falei para uma moça lá, eu falei, bom, hoje eu tenho que sair daqui correndo, né? Porque hoje à noite tem um treinamento. Aí ela pegou e falou, ah, você vai dar um treinamento para do quê? Eu peguei e falei, é, o treinamento da Zaiwan, né? Então lá na empresa o pessoal já tá, quase todo mundo já conhece a Zaiwan, né? De tanto que eu falo, vendo o produto para eles. E ali ela falou, você vai dar treinamento para sua equipe? Aí eu peguei e falei, não, eu vou dar treinamento para nossa equipe. Tá? Então, essa equipe que nós temos não é a minha equipe, é a nossa equipe. Então, assim, como a Rafaela está fazendo, cuidando, a Laurita chega, dá boas-vindas para o novo que está chegando, o Rodrigo dá boas-vindas para o novo consultor, sabe? É a nossa equipe, é a gente ter esse cuidado, né, de saber, o negócio não é meu, não é do Daniel, não é a equipe do Daniel, não é o grupo do Daniel, mas é a nossa equipe, é o nosso grupo. Então, assim, eu peço para vocês, cada um de vocês, cuidem, tá? Tem aquele grupo, cuidem do grupo de vocês, cuidem da equipe de vocês, que a equipe é nossa, a Zaiwan, né? Não é do Daniel, não é do Rodrigo, a Zaiwan é nossa, é para todos nós, né? Que consumimos os produtos, compramos, revendemos, temos uma renda extra ali muito boa, graças a Deus. Então, que nós possamos cuidar, né? Desse grupo. Foi até a colocação que eu coloquei para essa moça. Vamos cuidar daquilo que é nosso, né? A equipe é minha, é sua, é de todos nós. Então vamos cuidar. Muito obrigado vocês que já estão cuidando, né? Que estão recepcionando, que estão contribuindo, colaborando ali, estão de parabéns, né? Fico muito feliz. Eu, Rodrigo, a gente é muito grato aí a cada um de vocês. E conversando com o Rodrigo, né? A gente bate papo aí praticamente quase todos os dias, conversa, faz chamada de vídeo aí quase todos os dias. E o Rodrigo falou assim: Ô Daniel, queria que você desse um treinamento, mas de uma forma diferente. Né? Eu peguei e falei assim: como assim, forma diferente, né? Aí ele pegou e falou assim: gostaria que você desse um treinamento, né, para o grupo, não apenas para vendedores, para empreendedores, mas que você pudesse abrir a mente das pessoas, porque a gente sabe que ser empreendedor, né,
ser vendedor, consultor, não é fácil, né? A gente sabe que tem as suas dificuldades, tem as adversidades do dia a dia, né? Então ele falou, então eu gostaria que você apresentasse um treinamento abordando, né, o que a gente vive, né? Porém fora da caixinha. O que que a gente vive? Né? O nosso dia a dia, né? Quando se fala em Taiwan, a gente só fala em vender o produto, comprar o produto, revender o produto, ter ali uma margem de lucro muito boa, né? Ter uma renda extra muito boa, né? Mas isso, né? Também a gente precisa sair um pouquinho fora dessa caixinha, né? E nós, na maioria das vezes, né? O que que acontece conosco? Nós queremos levar muitas coisas na força do braço, né? Nós somos consultores, né? Nós às vezes temos o nosso trabalho tradicional, saímos para vender produtos, montamos equipe, mas muitas das vezes nós estamos querendo levar as coisas na força do braço, né? E nós precisamos, né, de algo além disso, né? Então, na maioria das vezes, nós estamos ali correndo atrás, nos esforçando, querendo fazer do nosso jeito, elaborando estratégia, elaborando um jeito, né, das coisas acontecerem. Só que, na verdade, nós estamos presos a uma caixinha e nós precisamos, né? E hoje o treinamento é para isso, é para a gente abordar algo, né, que vai tirar um pouquinho a gente fora dessa caixa, né, para a gente poder melhorar também essa caixa. Porque a gente precisa melhorar, a gente precisa aperfeiçoar. Só que muitas das vezes, quando a gente faz, né, a gente entra num ciclo vicioso e muitas das vezes a gente vai se esquecendo de algumas outras coisas. E isso também é prejudicial, né, para a nossa vida, para a nossa saúde, seja a nossa saúde física, né, seja a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, né? Quando uma dessas partes, né, do nosso corpo, né, emocional, física, né, mental, elas são atingidas, né, num todo a gente é prejudicado. Então, por isso, né, que a gente precisa entender, a gente precisa buscar, né, algo a mais. A gente precisa entender que não é só dessa forma que nós estamos fazendo, né? E elaborar, sim, estratégias para a gente viver, né, de uma forma mais equilibrada. Eu até marquei aqui, né? Embora nós somos empreendedores e consultores, fazemos também marketing multinível, o nosso ser, né, a nossa existência não é só isso, não está ligada a apenas isso, né? Então, muitas das vezes a gente foca, né, em algo e aí quando, né, menos se espera, a gente está se prejudicando, a gente está prejudicando a nossa saúde emocional, a gente está prejudicando a nossa saúde física, porque o nosso emocional ele traz uma sobrecarga para o nosso físico, traz uma sobrecarga para o nosso corpo, né? Quem aqui, né, muitas das vezes está sentindo um peso tão grande, né, no corpo, né? Parece que está carregando uma carga ali de 1.000 quilos, né, uma tonelada nas costas. Por quê? Porque muitas das vezes você está com o seu emocional tão preso, né, a algo e você precisa também, né, ter ali um equilíbrio sobre isso. E hoje nós vamos falar, né, sobre isso. Precisamos de algo a mais para nos mantermos firmes e saudáveis. Precisamos estar bem saudáveis emocionalmente, fisicamente e espiritualmente, né? Porque até no treinamento que teve ontem, eu acho, com o Valmir, né? O seu, o seu prospecto, a pessoa que você vai ali oferecer um produto, ela sabe, ela sente quando você não está bem. Se você não está bem espiritualmente, se você não está bem fisicamente, emocionalmente, porque nós damos sinais. Então, quando a pessoa conversa com você, quando você aborda a pessoa para fazer uma apresentação de um produto, muitas das vezes você acaba não fechando a venda, você acaba não finalizando, não vendendo ali. Não é porque a pessoa muitas das vezes não quer, não é porque muitas das vezes a pessoa não se interessa pelo produto, não é porque ela tem um produto já que ela gosta e aí ela não quer aceitar o seu, não é por causa disso. Muitas das vezes está ligado à forma pela qual nós abordamos e como nós estamos. Isso conta muito, né? A forma como nós estamos, ela vai transparecer para as outras pessoas. As pessoas conseguem ver, conseguem entender como nós estamos emocionalmente, fisicamente e até mesmo espiritualmente, porque nós damos sinais. Todo mundo dá sinais.
Quando alguém vier conversar com você, preste muito bem atenção na forma pela qual a pessoa está falando, como a pessoa está falando, o que que ela está falando, e você vai detectar também que alguma coisa ali não está legal. Então, é muito importante, né? Nós precisamos, sim, nos manter firmes e saudáveis. E o que nós, né, fazemos é apresentação, né? E a apresentação dos produtos que nós fazemos para as pessoas, apresentamos o produto, apresentamos o plano de negócio, e isso não pode nos fazer mal, certo? Tem que nos fazer bem, porque se nós estamos aqui trabalhando para a empresa, para a Zaiwan, vendendo os produtos da Zaiwan, tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo que você faz com amor, que você faz com paixão, que te dê, né, aquela sensação boa. Não seja algo que te faça mal, que te traga uma tristeza, muitas das vezes, ou te traga uma angústia, ou uma pressão, ou até mesmo uma opressão. Então, que nós possamos entender isso também. E eu separei 3 tópicos, né, para a gente conversar, para a gente bater esse papo. Jogar hoje, Rodrigo, né, jogar mesmo aqui as cartas na mesa, aqui, Sebastião, e falar realmente, olha, o que está acontecendo? Como que acontecem as coisas na nossa vida? Né? Porque a gente precisa entender. Eu sou ser humano, Sebastião é ser humano, né? A Rafaela, a Jaqueline, a Maristela, o Arivaldo, cada um de vocês estão aqui, todos nós somos seres humanos. Então, nós temos os nossos sentidos, né, os nossos sentimentos, e isso muitas das vezes nos afeta. Então, hoje é dia da gente jogar realmente, né, aqui as cartas na mesa e conversar sobre isso, né, porque muitas das vezes nós somos afligidos, nos sentimos aflitos. Muitas das vezes nós nos sentimos angustiados. Quem aqui não se sente angustiado? Muitas das vezes, quando é para a gente fazer, quantos de nós, quando conhecemos a Zaiwan, tivemos dúvida quanto ao negócio, quanto ao entrar, quanto a fazer a primeira compra, quantas dúvidas nos gerou na nossa mente, no nosso consciente, sabe? Até a gente tomar aquela decisão e falar, realmente, hoje eu vou entrar para o negócio. E até hoje, né? Quantas dúvidas muitas das vezes não bate? Quantas angústias muitas das vezes não bate, né? A gente fica angustiado, a gente fica ansioso com as coisas, porque a gente está esperando, né, vender o nosso produto, a gente está esperando fazer uma boa apresentação para as pessoas, e muitas das vezes, né, isso não atinge as nossas expectativas. Então, isso eu quero conversar com vocês também sobre momentos de frustrações, todos nós passamos por momentos, às vezes, né, em desistir. Quem aqui nunca pensou em desistir? E é quando eu coloco aqui, hoje eu quero colocar as perguntas para vocês, quando eu perguntar para você, quem nunca pensou em desistir? Eu não estou perguntando para você quem nunca pensou em desistir da Zaiwan. Eu estou falando quem nunca pensou em desistir de algo na vida. Porque quando eu falei para vocês fora da caixinha, né, o contexto não está só envolvendo a Zaiwan. O contexto está envolvendo a nossa vida num todo. Porque para a gente servir bem dentro de um corporativo, a gente precisa estar bem num todo, né, na nossa vida, num contexto geral. Então, quando eu te pergunto, quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em desistir de tudo? Quantas pessoas, muitas das vezes hoje pode ter gente aqui que está pensando em desistir de um relacionamento, está pensando em desistir da família, está pensando em desistir de congregar numa igreja, de estar fazendo parte de uma instituição, está pensando em desistir de um trabalho, está pensando em desistir de um filho, está pensando em desistir, sabe, do marido, da esposa. Então, a pergunta hoje é o quê? Quem nunca que pensou em desistir? Então, essa é uma das primeiras perguntas que eu quero deixar, porque tem dias, gente, né? Vamos ser sinceros, Rodrigo. Tem dias que é maravilhoso, Sebastião. Tem dia, Maria, que você vai lá, faz uma apresentação, você nem fala muito, e a pessoa já vai, já, não, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Outro dia eu fui fazer uma apresentação, a moça falou, eu quero 7 perfumes. Em menos de 10 minutos eu vendi 7 perfumes. Porém, tem dias que você só conversa, bate papo, usa o seu tempo, né? E o tempo, ele não volta mais. A gente aprende isso, que o tempo, o que passou, passou, ele não vai voltar mais. Então você foi lá, usou seu tempo
e a pessoa, muitas das vezes, ela não deu valor para aquele tempo. E aí causa em você o quê? Um sentimento contrário, um sentimento de tristeza, um sentimento de frustração, um sentimento, muitas das vezes, de angústia, porque você não conseguiu atingir aquela expectativa que você tinha para aquele momento, com aquela pessoa. Então, nós precisamos, né, trabalhar isso na nossa mente. E hoje, né, nesse treinamento, nós vamos trabalhar isso. Outra, iniciando, né? Para a gente dar início aqui, foi só uma introdução, tá bom? Para a gente estar dando início, eu quero falar com vocês sobre uma palavra que ela deve estar presente em nossa vida todos os dias. Uma palavra que ela precisa estar presente na nossa vida todos os dias, em todos os sentidos, tá? Para Zaiwan, maravilha, você vai vender muito, você vai conquistar muito. Para a sua vida, você vai lidar com essas situações na sua vida, as situações que ocorrerem, e você vai conseguir vencer, tá? E essa palavra, a primeira palavra que eu quero deixar para você, ela se chama insistência. Repete comigo aí. Insistência. Ó, quero ver a boquinha de vocês mexendo aí, hein? Insistência. Sabe, essa palavra, a Maria tá dando risada ali, ó. Né? Essa palavra, ela é uma palavra muito forte. Porque nós precisamos ser pessoas que insistem, não pessoas que desistem. Quem insiste, uma hora chega lá, uma hora alcança, uma hora realiza o sonho, alcança o objetivo. E quem desiste? Parou no meio do caminho e vê os outros avançando. E aí depois, muitas das vezes, fala, mas fulano deu sorte. Não é que fulano deu sorte. Fulano continuou insistindo. Então, a palavra que eu quero, a primeira palavra que eu quero deixar para você nesta noite, neste treinamento, é para você insistir, tá bom? Insista, não desista. Porque tem até um ditado, né, bem popular que diz assim: água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, muitas das vezes, você vai ali, você vai apresentar para a pessoa um perfume, e você fala, ah, esse aqui é o Liz, esse aqui é um perfume muito bom, e você começa a falar, e a pessoa, muitas das vezes, naquele dia, ela não quer. No outro dia, você fala de novo, e depois você fala de novo, e quando menos esperar, o dia que você não falar, a pessoa vai lá te procurar e falar, e aquele perfume? Entendeu? Vai criar uma situação ali que a pessoa vai falar, não, esse negócio deve ser bom mesmo, entendeu? Então é a insistência, é o tanto que você insiste, é o tanto que você vai para cima, que você não desiste, que você busca mesmo ali, sabe? Atingir o objetivo, atingir o alvo. Quando você sai para vender um perfume, o seu objetivo é o quê? É vender o perfume. Quando você sai para vender um hidratante, fazer apresentação, fazer cadastro, o seu objetivo é aquele. Então você insistir naquilo, sabe? Insistir, persistir naquilo. Isso vai te trazer um grande resultado. Né? Nós falamos aqui de coisas que vão te gerar grandes resultados. Eu falo isso porque eu vivo isso, sabe? Eu não estou falando para você de algo, né, só para te motivar, só para te incentivar, não. Eu estou falando para vocês de algo que eu vivo no meu dia a dia. Todos os dias eu falo da Zaiwan, todos os dias eu falo do produto, todos os dias eu apresento um produto novo, todos os dias, até o produto que não é novo, ele vira novo para as pessoas. Às vezes eu já mostrei um Lavies Belli para a pessoa e a pessoa fala, Lavies este amor, né? Falo para as pessoas e no outro dia eu falo, olha, esse aqui é maravilhoso. A pessoa acha que é um perfume novo, mas não é, é o perfume que ela já sentiu no dia anterior. E interessante é que no dia anterior ela não quis, no outro dia ela aceitou, entendeu? Então é o quê? É a insistência. Você insiste, você vai, você leva essa palavra para as pessoas, tá? Então, insistir é uma das palavras que eu quero deixar para vocês nessa noite. O ato de insistir, né, tem um significado, ó. O ato de insistir é o quê? É aquele que não desiste, que persevera em seu esforço para conseguir o que pretende, para alcançar o seu propósito. E o que nós precisamos entender é o que todos nós na vida temos propósito. Ninguém nasce e vem a esse mundo sem ter um propósito.
Alguns talvez ainda não encontraram, talvez não se encontraram na caminhada, na jornada da vida, mas nós, né, que nos encontramos, nós precisamos todos os dias levantar e falar: eu vou para cima, eu vou conseguir, eu vou insistir, e eu vou, sabe? É dizer: eu vou conseguir. Sabe por quê que você tem que falar: eu vou conseguir? O Rodrigo até diz, né? Você tem que ser o maior fã de você mesmo, né? E eu mesmo, quando comecei a vender perfume, eu não acreditava que eu fosse capaz de vender perfume, jamais. Falava: que isso aí não é para mim. E hoje eu vendo quando eu quero vender e quando eu não quero vender, as pessoas compram, entendeu? Isso é maravilhoso. O negócio já foi se estabilizando. Quando eu não quero vender, porque tem dia que você está, né, você tá quietinho na sua. Quando eu não quero vender, as pessoas me procuram: oh, tem perfume tal, tem outro perfume tal, tem um hidratante lá, quero dar um presente para fulano, para ciclano, sabe? Então é o quê? É o tanto que eu já insisti com as pessoas. Eu já insisti muito com as pessoas. E eu quero dar continuidade, porque as horas passam rapidinho aqui, né, Rodrigo? Você começa a falar aqui, parece que eu quero dar continuidade aqui. E muitos de nós aqui temos também um conhecimento que vai além. Quando nós olhamos aqui, ó, para um livro milenar, isso aqui é um livro milenar, ó, tá? Não vou pregar para vocês aqui, sou quase pastor, mas não vou pregar para vocês hoje aqui não, tá bom? Mas aqui, quando nós olhamos para esse livro milenar, nós vemos muitas histórias onde as pessoas foram pessoas insistentes. Quando você olha ali em Samuel, 1 Samuel, nós vemos a história de Ana. Ana era uma mulher estéril, que não podia ter filhos, e para aquela época era uma humilhação a mulher não poder não ter filhos, né? E tinha muitas outras coisas, né? De acordo com a lei da época, que acontecia com aquelas mulheres. Elas eram desprezadas, eram desprezíveis. Porém, olha que interessante. Ana, ela começou, né? Todo ano diz que ela subia ao templo com seu marido, com a sua família, para adorar ao Senhor. E ela foi todos os anos, ela não podia ter filhos, mas ela foi todos os anos, e todos os anos ela foi o quê? Insistente. Cada vez que ela chegava no templo, ela ia lá e insistia. Mas teve um momento que ela insistiu de uma forma diferente que chamou a atenção de Deus. E na nossa vida não é diferente. Vai ter momento que a sua insistência ela vai ser diferente e vai tocar também o coração das pessoas. E primeiramente, antes de ter tocado o coração das pessoas, tocou o coração de Deus, que toca o coração das pessoas, que fazem com que as pessoas entendam aquilo que você está tentando passar para elas. Então, a Bíblia, né, ela vem nos ensinando. Ela era uma pessoa estéril, ela não podia ter filho, era uma frustração. Ela era uma pessoa que tinha uma família, tinha um marido, porém, em momentos da vida, ela se sentia triste, porque a outra pessoa, né, que era Penina, zombava dela, porque Penina tinha filhos, né? Porém, ela não podia ter. E quantas das vezes nós chegamos para fazer uma apresentação, Rodrigo? Eu não sei se já aconteceu com vocês, né? Porém, comigo já aconteceu. Muitas das vezes você vai fazer uma apresentação ou você está falando do produto para uma pessoa e o outro engraçadinho do lado vem com piadinha, entendeu? Criticando, falando, fazendo piadas. E aí é onde você tem que se lembrar o quê? Olha, todos os dias, quando eu saio de casa, né, eu pego os meus produtos e eu abençoo. Eu falo: Senhor, abençoa cada produto aqui. Às vezes eu olho para um público que eu falo: mas aqui todo mundo já comprou. Quem vai comprar agora? Mas aí eu me lembro que eu falei para o Senhor: Senhor, abençoa cada um desses produtos e envia pessoas para comprar. E quando menos eu espero, aparece um: oh, você tem lá o tal perfume, ou oh, você tem lá o creminho que é inspirado naquele outro. Então as pessoas começam a procurar. E aí, quando menos espera, um começa a falar para o outro fala para o outro. E o que era para ser uma venda, sai três, sai quatro, sai cinco, sai seis, sabe? Por quê? Primeira coisa, eu pedi a direção de Deus. Então, para esse negócio também dar certo na nossa vida, primeira coisa, chame a atenção de Deus, peça para Deus o cuidado sobre os produtos que você tem,
sabe? Agradeça a Deus pela empresa que fabrica, pelas promoções maravilhosas que eles conseguem, que a gente consegue tirar uma renda boa, um lucro bom em cima de cada revenda, sabe? É chamar a atenção. Ela fez isso. E muitos de nós, antes de conhecer aqui, né, o Azaiwan, muitos de nós também talvez nos sentíamos assim. Quantos aqui chegaram na Azaiwan e estavam ali nas redes sociais procurando uma oportunidade? Muitas das vezes pessoas orando, né? Rodrigo mesmo fala, às vezes você estava orando, pedindo a Deus, Senhor, eu preciso de uma renda extra. Eu preciso fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro. E do nada não. Deus preparou para você ali, né? Que você estava passando pelas redes sociais, encontrou o Rodrigo, ou me encontrou, encontrou outra pessoa que te apresentou a empresa, te apresentou a oportunidade de negócio, e você hoje consegue, né, ter uma renda através da Zaiwan. Então, isso é maravilhoso. Ana estava triste. Ana era zombada. Ana passava por angústia. E muitas das vezes nós chegamos aqui dessa mesma forma. Sabe? E o que é interessante é que muitas das vezes nós chegamos aqui dessa forma e hoje talvez as coisas estão melhores, as coisas estão bem, estão mais estabilizadas e nós temos uma tendência, uma facilidade de não olhar mais para trás, de não ver de onde nós saímos, de não ver como nós chegamos até aqui, qual a trajetória que nós tivemos. E isso, né, vale a pena todos os dias a gente fazer uma reflexão, né? Como que eu comecei o meu plano na Zaiwan? Como que surgiu, né? Como que eu cheguei aqui? Eu estava triste, eu estava angustiado, né? Eu estava precisando de uma renda, sabe? Deus preparou isso aqui para mim. Olha, eu estava orando e Deus preparou isso para mim, sabe? Então, vale a pena, porque a própria Bíblia nos fala, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, sabe? Muitas das vezes nós chegamos aqui sem esperança. Nós clicamos lá no WhatsApp lá de alguém lá que nos atendeu, né? E sem esperança, achando, não, é um golpe, né? Como muitas pessoas que a gente recebe, né, Rodrigo? A gente recebe ali as pessoas no WhatsApp, eles acham que a gente está querendo dar golpe neles. E aí a gente vai trazendo a informação, a gente vai ganhando a confiança das pessoas e aonde elas também conseguem, né, aceitar essa oportunidade para ter uma melhora, né, para ter uma renda muito boa. Então, Ana era zombada. Ana estava triste, Ana passou por momentos de aflição e eu e você não somos diferentes. Por isso nós estamos nesse treinamento hoje para aprender um pouco, né, sobre isso. O que nós precisamos fazer? Primeira coisa que Ana teve, ela teve atitude. E nós também precisamos ter o quê? Atitude na vida. Para as coisas mudarem, nós precisamos ter atitude, né? O que é atitude? É um comportamento. A atitude ele é um comportamento. É um comportamento para você ser uma pessoa insistente, sabe? A insistência, ela vem através da atitude. A insistência, ela vem através desse comportamento chamado atitude. E muitas das vezes nós deixamos essa atitude de lado. Deixamos, né, de insistir, deixamos de estar ali firmes, né, no propósito para poder alcançar aquilo que nós estamos buscando. Então, que nós possamos ser essa pessoa que tenha esse comportamento, né, que Ana teve. Ana passou pela tristeza, passou pela angústia, mas teve um momento que ela falou: agora não dá mais. E foi quando ela orou a Deus de uma forma diferente. Ela fez um propósito com Deus de uma forma diferente. Ela falou: oh, se o Senhor me der um filho, se essa vergonha passar, eu te ofereço o meu filho. Sabe? E muitas das vezes nós precisamos ter essa atitude de se posicionar também diante de Deus. Ter esse comportamento de falar com Deus: Senhor, me ajuda. Porque, como eu falei no início, muitas das vezes nós estamos levando as coisas na força do braço. E na força do braço, a gente vai indo, vai indo, vai indo. Mas chega uma hora que fica cansativo. Chega uma hora, Sebastião, Maria, sabe? Zilo, chega uma hora que dá ruim. Porque chega uma hora que cansa. Então, quando nós pedimos essa direção para Deus, quando nós mudamos as atitudes na nossa vida,
as coisas começam a acontecer. A outra palavra que eu quero deixar para vocês é persistir, tá? É a atitude de persistir. Insistir é uma coisa e persistir, né, é outra coisa. Quem persiste é aquele que não desiste em meio aos obstáculos. Porque quantos obstáculos nós encontramos no meio do caminho, né? Essa semana não, uns dias atrás, eu estava apresentando um produto, né? E aí um outro rapaz estava do lado e o rapaz que eu estava apresentando, ele gostou do produto e falou para o outro: olha, por que você não compra também? Aí ele pegou e falou: meu, eu só gosto do perfume tal, da marca tal. Aí eu olhei para ele, né, com todo carinho, né? Eu falei para ele: olha, se você gosta desse perfume, você se sente bem? Gosta muito? Ele: gosto. Costuma comprar? Costumo. Então, continua comprando, né? Se faz bem para você, tranquilo. Mas antes de eu sair, eu fiz a venda de um rapaz primeiro, e antes de eu sair, eu peguei e fui lá e falei assim para ele: posso te falar uma coisa? Ele: pode. Falei: meu, com todo carinho, não tem nada a ver com perfume. Aí ele pegou e falou: o que que foi? Aí eu peguei e falei: bom, na vida, muitas coisas não mudam porque a gente não aceita as oportunidades de mudança. Aí eu peguei e falei para ele assim, mais uma vez: não tem nada a ver com perfume, tá bom? Isso é para a vida. Fui embora, né? E depois de uma semana, ele me procurou e falou: quero conhecer o perfume aí. Eu não sei o que que mudou na vida dele, né? Mas alguma coisa aconteceu fora da venda do perfume. Você está vendo que vender perfume não tem a ver só com a Zaiwan, tem a ver com coisas do dia a dia, tem a ver com coisas da vida, que muitas das vezes você vai dar uma palavra para a pessoa e vai mudar algo na vida dela. Algo mudou na vida dele. O que foi? Eu não sei. Eu também não perguntei, mas eu só sei que ele voltou e falou: meu, tem perfume? Eu quero conhecer, quero mudar. Entendeu? Então, se ele optou por uma mudança, né, de um perfume que ele já usa há anos, de uma marca que ele gosta, né, que não precisa falar a marca aqui, né, galera? Porque a nossa marca é a Zaiwan. Então, se ele optou por isso, é porque algo ele aplicou na vida dele e mudou também na vida dele. Então, assim, saiba que você também é um gerador de bênçãos na vida das outras pessoas. Por isso que a gente tem que estar bem emocionalmente, a gente tem que estar bem fisicamente e a gente tem que estar bem espiritualmente, porque a gente vai levar aquilo que está dentro da gente para as outras pessoas. Se você está bem fisicamente, se você está bem emocionalmente, se está bem espiritualmente, você vai chegar com um brilho diferente até as outras pessoas. Você vai chegar ali com alegria, né, até as outras pessoas e elas vão sentir isso acontecendo, sabe? E vai fluir as coisas. E muitas das vezes você vai estar ali, vai vender ou não vai vender, mas vai estar tudo bem, porque você está bem num todo, num contexto geral. E muitas das vezes, né, uma outra coisa que acontece com a gente também é referente aos nãos. Né? Quantos nãos nós tomamos? Só que nós precisamos aprender a lidar com os nãos. Pensou se na nossa vida, na vida, né? Tudo fosse baseado apenas no sim? O que seria da sociedade? O que seria do povo, das pessoas? Não ia dar certo, né? Muitas coisas iam dar ruim. Então, que nós possamos aprender com isso. E muitas das vezes nós ficamos frustrados, muitas das vezes nós ficamos tristes, ficamos abatidos, né? Só que o não, ele tem que servir para a gente como uma lição. Nós que fazemos o marketing multinível, né? A gente toma muito não, às vezes, só de você perguntar para a pessoa qual o seu nome, por favor, para a gente continuar o atendimento, a pessoa já não te responde mais, não é, Rodrigo? A pessoa já não está nem aí mais, não te responde, e aquilo ali para você é como um não. Ou muitas das vezes você vai lá, faz aquela apresentação belíssima, e quando chega lá no final, você pergunta: ficou alguma dúvida? Nem um não, que não ficou uma dúvida, a pessoa te responde. Entendeu? E aí você vai ficar triste, vai ficar chateado por isso? Não. A gente pega, né? Principalmente eu uso esse não
como uma forma de melhoria. Então, eu vou lá, procuro ver aonde eu errei, o que eu posso melhorar, o que eu posso, né, acertar. Vou lá, vejo o contato de outra pessoa que fechou, né, o plano. Aí eu vejo lá e falo, ó, não, com esse aqui deu certo essa estratégia. Então, eu vou melhorando. É uma forma de você melhorar. Não use o não para te chatear. Não use o não para ficar para baixo. Não use o não para ficar abatido. Use o não para coisas positivas. Ainda que o não seja um negativo, né? A gente tem que entender que o não, ainda que negativo, ele pode ser positivo na sua vida. É a psicologia reversa, tá bom? E falando em persistir agora, que é a nossa segunda palavra, que é uma palavra-chave, é uma arma para a nossa vida. Essa palavra, ela também, ela é o ato de você não desistir. Persistir é o ato de não desistir. Continuar até você alcançar o alvo que você está planejando. Então, quando nós olhamos, né, para a palavra persistir, eu continuo aqui com esse livro milenar, né, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, e nós chamamos de livro milenar porque há milhares de anos, né, embora alguns a tenham como um livro histórico, outros tenham como um livro de fé, né, seja como for, porém ela é um livro que até hoje não é contestada, né? Não tem como contestar os acontecimentos. Então, quando nós olhamos para a palavra persistir, eu olho para a vida de José. Quem era José? José foi um cara que, quando o menino falava para os pais e para os irmãos: Olha, eu vejo as estrelas do céu e eu vou reinar sobre vocês, né? Eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou ser alguém grande. E as pessoas não aceitavam, os irmãos não aceitavam, a família não aceitava, né? Porque para eles era uma humilhação. O menino, né, novo, né, falar que reinaria sobre eles. José, daqui a pouco, foi ficando mais jovem, foi vendido pelos seus irmãos. E quando ele chega na casa de Potifar, a mulher de Potifar vai lá e tenta assediar ele. E agora eu quero entrar em algumas palavras-chave aqui com você também. Foi alguém que passou a vida persistindo. E quando ele chega na casa de Potifar, que a mulher assedia ele, ele vai para a prisão. Só que eu quero dizer para você, eu não quero entrar na questão que ele foi para a prisão ainda. Eu quero entrar na questão que todos vocês estão aqui num treinamento, em plena sexta-feira, aprendendo. Eu vejo que nos outros treinamentos vocês estão participando, estão presentes. E sabe o que pode acontecer com vocês amanhã? No outro dia, ou daqui uma semana, 2 semanas, quando muitos virem, né, que vocês aprenderam bastante, que vocês já estão craque, né, que tem bastante gente fazendo multinível aí, né, fazendo tráfego pago, batendo diamante, batendo ouro, batendo bronze, sabe? Não pensem vocês que vocês vão ficar, né, no oculto. As pessoas estão vendo acontecer. Sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com José. Ele também foi assediado. Então, muitas pessoas vão começar a assediar vocês, porque quando vocês chegaram, né, alguns chegaram com bastante conhecimento, outros chegaram e foram aprendendo, foram desenvolvendo, né? E hoje em dia, o que a gente mais vê são pessoas que elas não querem treinar pessoas, são pessoas que não querem preparar pessoas, são líderes que não querem formar líderes, são líderes que querem pessoas já formadas, já prontas. Então é onde vem o quê? A questão do assédio. E aí, quando vem essa questão do assédio, aí vem essas duas questões, essas duas palavras-chave. Você precisa insistir e você precisa persistir. Persistir, continuar. Continuar ali buscando essa direção, buscando, né? Olha, porque persistir, eu já estou em algo, eu já estou aqui participando em algo. Então aqui eu já estou crescendo, aqui eu vou continuar crescendo. Então, persistência foi o que José viveu. E quando ele continuou, né, em momento nenhum ele desistiu daquilo que era o chamado para a vida dele. Ele foi preso, e ainda lá no cárcere, ele falou para o amigo, ó, para o copeiro, quando você for lá servir o rei, lembre-se de mim, entendeu?
ele continuou persistindo. E ainda assim, preso no cárcere, ele continuava fazendo o melhor. O que eu quero dizer para você? Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, continue fazendo o seu melhor. Continue oferecendo o seu melhor. Sabe por quê? Vai ter momentos que a sua família não vai te apoiar. Vai ter momentos que vai ter pessoas que vão estar dando tapinha nas suas costas, mas por trás está querendo ver você, ó, lá embaixo, não quer ver você avançar, não quer ver você crescer, não quer ver o seu bem. Então, se você continuar a olhar para a direita, para a esquerda, né, como Pedro estava lá no mar, lá com Jesus, né, e quando ele olhou para o lado, né, ele começou a afundar. Quando nós olhamos para o lado, para os lados, né, nós começamos a afundar, porque nós perdemos o foco. Mas quando nós continuamos focados naquilo que estamos fazendo e fazendo o nosso melhor, pode ter certeza. Se você quer ser um prata, você vai ser prata. Se você quer ser ouro, você vai ser ouro. Se você quer ser diamante, você vai ser diamante. Se você quer vender 2, 3 mil por mês, você vai vender 2, 3 mil, 4 mil por mês. Porque você está focado. Você está persistindo e quem persiste não se deixa ser assediado, sabe? E mesmo que assediado, não desiste do propósito, não desiste do chamado. O que aconteceu com ele? Depois, quem foi José? José foi o maior governador, né, da história. José foi o governador do Egito. Ele só perdeu em reinado para Salomão, que foi maior do que ele. E aí nós vamos entrar na terceira palavra-chave, porque o tempo está bem avançado, que é sabedoria. Quem foi o maior rei? Salomão. O que Salomão pediu? Ele pediu para Deus o quê? Me dar sabedoria. E nós precisamos pedir também para Deus sabedoria, porque nós estamos trabalhando, nós estamos num negócio, nós estamos empreendendo. Então nós precisamos pedir para o Senhor, Senhor, me dá sabedoria para poder administrar. Só que eu quero dizer para você também, assim como foi com Salomão, será com você. Quando você pede sabedoria, Salomão foi lá e falou para Deus. Deus falou para ele: me pede o que você quer, o que você quiser que eu te darei. Ele foi e pediu sabedoria. Quando ele pediu sabedoria, o que veio para ele? O primeiro problema para ele resolver. Então, quando nós pedimos para Deus me dar sabedoria, você vai precisar lidar com problemas. Só que tem uma diferença. Quando você quer lidar com um problema na força do braço ou usando apenas o seu intuito, você vai se dar mal. Ou você vai indo e uma hora não dá certo. Mas quando você pede a sabedoria de Deus, o problema vem, a dificuldade vem, porém você vai saber lidar com aquilo. Porque você está pedindo para Deus te dar sabedoria. E nós precisamos pedir sabedoria. Né? Quando eu, até refletindo um pouco aqui agora sobre isso, quando eu falei com o rapaz, que eu dei aquela resposta para ele com amor, com carinho, né? Eu usei de sabedoria. Porque eu peço para Deus todos os dias, me dá sabedoria. Porque no nosso dia a dia, a gente vai ter problema. A gente vai ter situações para resolver. Quando muitas das vezes nós temos ali, recebemos muitos nãos ali no online, sabe? Só que a gente ora a Deus, a gente pede a Deus, a gente fala, Senhor, esse grupo, essa equipe, que o Senhor mande apenas as pessoas que realmente tenham compromisso, pessoas do bem, né? E muitas das vezes, quando a gente tem um não, a gente entende que aquele não também é a pessoa que não era para estar ali junto com a gente. Então, quando você pede essa sabedoria, você tem a clareza para entender até mesmo o não. Porque Deus, ele é bom, né? Deus, ele é amor. Mas quando ele te der um não, entenda também o não. Porque nós temos o hábito, né? E nós enxergamos as coisas, eu sempre falo isso para o Rodrigo, a gente enxerga as coisas por expectativa. Você cria expectativa numa pessoa, você cria expectativa em algo, e você vai criando expectativa, expectativa, expectativa. Porém, né, muitas das vezes, se você for fazer as coisas pelas suas expectativas, lá na frente dá ruim. E quando você, né, coloca nas mãos de Deus, Deus ele enxerga de uma forma o quê? Perspectiva. O que é perspectiva?
Expectativa é o que eu estou vendo, é o que eu estou querendo. Perspectiva é o que Deus já enxerga lá na frente para nós. E muitas das vezes você está querendo fazer algo e que para você pode ser bom, dentro das suas expectativas. Porém, dentro da ótica de Deus, dentro da perspectiva de Deus, que enxerga bem à frente de nós, bem além, né? Ele está te dando um livramento. Ele já está te providenciando uma bênção maior do que aquela que você está pedindo, que você está esperando, que você está almejando. Então, que nós possamos pedir para Deus: olha, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento para poder lidar com as pessoas, porque nós precisamos lidar com quem? Esse trabalho nosso, nós lidamos com pessoas. E lidar, Rodrigo, lidar com pessoas fáceis já não é fácil. Imagina quando você pega pessoas difíceis, sabe? Isso acontece no nosso dia a dia, no todo na nossa vida. Você vai num banco, muitas das vezes você lida com um funcionário ali que é difícil. Você está na fila ali do supermercado, muitas das vezes você está lidando com outro cliente atrás de você que é casca grossa, entendeu? Então nós precisamos ter sabedoria, pedir para Deus, me dá sabedoria, me dá entendimento, para que eu possa viver, né, o melhor do Senhor, o melhor dessa terra. Então as palavras que eu quero deixar para a nossa vida hoje, não só no contexto Zaiwan, mas num contexto geral, num todo, essas três palavras: insistência, persistência e sabedoria. Se você for uma pessoa insistente, que não desiste, uma pessoa persistente, que corre atrás do alvo, e se você juntar isso com a sua fé, eu posso te garantir que você vai arrasar neste mundo. Você vai ser um diferencial neste mundo. Porque quando você une a insistência, a persistência, a sabedoria, a fé, mais a fé é aquilo que nos move e a oração é aquilo que nos faz agir. A própria palavra já diz: orar, né? Orar e ação. É orar e agir. Então, quando nós temos fé e oramos, isso já nos faz a gente ter ação. Então, que a gente possa pedir para Deus todos os dias: Senhor, me ensina eu a ser uma pessoa melhor, me ensina, né, a ser uma pessoa que não desiste no primeiro obstáculo, me ensina a ser uma pessoa que persiste, que continue persistindo, mesmo que venha problema, mesmo que venha situação contrária, que eu possa ser uma pessoa persistente. Senhor, me dá a sabedoria, porque por mim mesmo, né, por nós mesmos, nós não temos nada de bom. Por nós mesmos, nós não temos nada para oferecer. Mas quando nós pedimos para Deus: Senhor, me enche com a tua presença, me enche com a tua sabedoria, sabe? Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E a outra coisa que não pode faltar na nossa vida, que eu sempre falo para as pessoas, é a oração, né? Orar e agir. Deixa eu só colocar aqui que saiu. Isso. Orar e agir. Precisamos agir, né? Ter esse discernimento. O produto, né, que nós vendemos, ele não vai sair da nossa casa e vender. Nós precisamos ter a atitude, né, que é um comportamento, e nós precisamos agir, que é uma ação. Precisamos sair, oferecer, precisamos apresentar, precisamos não nos constranger com nada, com ninguém, sabe? Porque muitas das vezes, né, as pessoas falam assim: ah, mas aí, é um produto original? Né? Quando alguém vem e fala assim: mas é igual ao original para mim? Eu falo assim: igual ao original? O que que é igual ao original para você? Ah, não, igual ao produto original. Eu falo: não, o nosso produto é o produto original da Zaiwan. E aí eu falo para a pessoa: nossa empresa ela tem 5 anos no mercado, ela é autorizada a produzir, a comercializar, ela é autorizada pela Anvisa. Então, você já começa a ter essa mudança de mentalidade nas pessoas, sabe? Hoje aqui, falando com vocês sobre insistir, persistir, buscar sabedoria, que são armas
para nós estarmos lidando no nosso dia a dia, isso, se você aplicar no seu dia a dia, é uma mudança de mentalidade. E nós precisamos ter essa mudança de mentalidade. A própria palavra mesmo, ela nos ensina: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós precisamos ter essa transformação num todo. Nós precisamos ter essa transformação em acreditar naquilo que nós estamos apresentando, em acreditar naquilo que nós estamos oferecendo para as pessoas. É acreditar, ter essa plena convicção, sabe? Quando nós estamos aqui participando dos treinamentos, temos treinamento praticamente quase todos os dias, né? Então, você está aprendendo, você está absorvendo, você está internalizando essas coisas, esses treinamentos para você depois colocar para fora e ensinar outras pessoas. Isso é bom demais. Quando a Bíblia fala, né, que do nosso interior fluirão rios de águas vivas, isso é por quê? Porque está falando de quando você absorve conhecimento. Quando você absorve o conhecimento da palavra de Deus, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Quando você absorve o conhecimento daquilo que você está apresentando para as pessoas, é o quê? É algo vivo que vai fluir de dentro de você para as outras pessoas. E aí, quando você começar a falar, pode ter certeza, você não vai nem precisar falar muito. Às vezes, só o brilho que você tem no olhar, apresentando para as pessoas, já vai fazer toda a diferença. E as pessoas vão querer adquirir o seu produto, né? E vão querer entender por que você tem esse brilho no olhar também. E aí você pode dizer para as pessoas: eu tenho esse brilho no olhar porque eu aprendi que eu preciso ser uma pessoa insistente. E uma pessoa insistente, ela tem que ter essa garra, ela tem que ter esse brilho, né? Falar, não, eu vou insistir, eu não vou desistir, eu vou alcançar, eu vou avançar. Aí você vai poder dizer para as pessoas, eu também, quando você chegar na sua casa, você vai chegar, olhar para você lá naquele espelho, né? Eu olho no espelho lá, Rodrigo, a carequinha lá, brilhando, e eu falo assim, ah, rapaz, eu sou insistente e eu sou persistente, sabe? E é gostoso você olhar para você e você falar, eu estou insistindo, eu estou persistindo. Muitas pessoas já pararam no meio do caminho e eu estou insistindo, eu estou avançando, sabe? Isso é maravilhoso. É você olhar para você e você poder dizer cada dia: hoje eu estou um pouquinho melhor do que ontem. Hoje eu já fiz um pouquinho mais do que ontem, sabe? Isso para tudo. Hoje eu já consegui fazer um elogio para o meu esposo. Hoje eu já consegui fazer um elogio melhor para minha esposa. Hoje eu já consegui dar uma atenção melhor aqui para o meu filho. Hoje eu consegui executar uma demonstração de produto bem melhor, sabe? Tudo isso. Imagina você, se você pudesse conversar com Ana. Foi fácil, será? Para Ana passar o que ela passou? Mas se você pudesse olhar nos olhos de Ana, quando ela teve Samuel, a alegria daquela mulher, a vitória dela. Se você pudesse olhar para José, tudo o que ele passou, e pudesse conversar com ele, será que foi fácil para ele? Só de olhar para a história a gente vê que não. Porque foi rejeitado, né? Foi vendido, foi assediado, foi preso, mas em todos os momentos ele persistiu. E depois você pudesse olhar para ele assentado num trono, reinando, governando, e você olhar nos olhos dele e falar: Meu, como que isso aconteceu? E ele pudesse olhar para você e falar assim: Eu persisti. Só alcança os objetivos quem persiste. Se você olhar para Salomão, né? E aí você fala, pudesse olhar para ele e falar assim: Salomão, cara, como que você lidou com aquela situação de duas mulheres, que uma perdeu o filho, a outra perdeu o filho? Que ousadia foi essa sua de falar para cortar a criança no meio? Que ousadia! Sabe o que nós aprendemos aqui? Que nós precisamos ser ousados.
Não deixe ninguém desmerecer o seu produto, tá? E não deixe ninguém desmerecer você, porque, acima de tudo, você vende produto, mas, acima de tudo, você é uma pessoa muito especial, você é uma pessoa muito importante, você é uma pessoa muito amada por Deus. Foi por você que ele fez o que fez, que ele se entregou um dia. Então, vale a pena, sabe, olhar para você. E por mais que você chegou aqui nessa live hoje, no treinamento, tá? E talvez você chegou aqui meio triste, meio abatido. E eu quero deixar essa reflexão para sua vida. Você é muito importante. Você é muito precioso. Você é muito preciosa para Deus. E saiba você, não desista. Continue insistindo, continue persistindo. E aqui, só para encerrar, eu vou deixar uma reflexão. Um certo dia, o menino chamava o coleguinha, né, para ir para a escola, para ir para a igreja. E aquele coleguinha falava: Eu não vou, não, porque por enquanto eu estou lendo um livro. E aquele coleguinha lá de novo, na outra semana: E aí, vamos na igreja essa semana? Não, não vou, não, porque eu estou lendo um livro. Mas passou um tempo. E do nada, esse coleguinha chegou pro outro e falou assim: Olha, amanhã eu vou com você na igreja. Aí o outro curioso falou: Por quê? Você terminou de ler um livro? Ele falou: Sim, eu terminei de ler o livro. Tá bom, eu tô curioso para saber que livro é esse. E ele olha pro coleguinha e fala assim: Esse livro é a sua vida e a sua história. Como você se comportava, qual eram as suas atitudes, se você, como você lidava com as pessoas que te afrontavam. E ele pegou e falou assim: Eu estava olhando para você e eu vi que eu precisava estar no mesmo lugar que você está. Sabe o que eu quero dizer para você? Nunca desista. Tem pessoas olhando para você e um dia elas vão falar: Eu deveria ter te ouvido. Eu deveria ser insistente, persistente e ter a sabedoria que você teve. E assim, Rodrigo, eu quero estar encerrando aqui esse treinamento. Agradecendo aí cada um de vocês aí pela paciência, pelo carinho, pela atenção aí, tá bom?